Olha isso, que coisa mais linda, né? Você já se imaginou pensando ou pensou em morar no Japão? Parece um país mágico, um sonho de muitos. Mas quando mudei para cá, tomei vários choques culturais que nunca imaginaria, né, que aconteceria. Lidar com os famosos terremotos, taifu, que seria aqueles furacões, né, aqueles ventos fortes, climas extremos com que nós também não estamos acostumados, né? Mas tudo isso vale a pena, né? Toda essa fúria da natureza vale a pena. Porque olha isso, né? Você poder caminhar, poder passear, poder andar por essas ruas estreitas do Japão sem se preocupar, tanto de dia quanto à noite, né? Poder manobrar o carro, às vezes na madrugada, sem ser incomodado, sem ninguém te perturbar. Lógico, né? Respeitando também, né, os nossos vizinhos, né? As pessoas que estão ao nosso redor, respeitando também. Mas o Japão em si é um país que ele não só me acolheu, mas também me ensinou muita coisa, né? Me ensinou como é poder viver livremente, né? Como é poder ter minhas coisas, como é poder ter o gosto de trabalhar, né? Poder chegar no final do mês, você ter aquele seu dinheirinho sagrado, aquele dinheirinho suado, né? Por mais que as pessoas falam que aqui só trabalha, 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 né? Aqui as pessoas só vivem tristes, né? Solitárias, mas como eu falo para vocês, não é bem assim, né? Aqui o pessoal respeita o espaço um do outro, né? Aqui mas fala, os vizinhos não perturbam um ao outro. Cada um vive no seu mundo, vive a sua vida, né? Não se preocupando com o que está ao redor. Não se preocupa se você é pobre, se você é rico, se você trabalha, se você não trabalha, né? Isso é muito, eu acho que é uma coisa muito legal, muito gostosa, né? Olha essa casa, que top, né? Olha isso. Isso eu acho uma coisa muito gostosa de poder vivenciar, né? Poder viver num mundo desse. E hoje, como vocês veem, né? Tá chovendo, né? Tá chovendo, mas tá gostoso. Então, e agora eu tô de Yasumi, né? Que seria aquelas férias de 10 dias. Comecei ontem as férias de 10 dias, né? Vou ficar 10 dias em casa, poder curtir uma praia, poder aproveitar os cantos dos pássaros, né? Poder acampar, poder fazer o belo meu churrasquinho no finais de semana. E, e como eu falo pra vocês, né? As pessoas me perguntam às vezes, né, se ainda vale a pena vir pro Japão, se ainda vale a pena construir bens aqui no Japão, se ainda vale a pena se aposentar no Japão. Mas eu vou falar uma coisa de cada vez, né? Seria mais ou menos isso, né? Vou começar falando sobre se vale a pena ainda você poder trabalhar e conseguir juntar alguma coisa no Japão. Antes, quando cheguei aqui no Japão, a gente conseguia assim juntar, você conseguia trabalhar e juntar bastante dinheiro, conseguia mandar um bom dinheiro pro Brasil, né? Vamos supor que se fosse na época que eu cheguei, a gente ainda conseguiria, ela está costurando, a gente conseguiria mandar aí uns 200 mil, 100 mil, né, pro Brasil, né? Sem se apertar, né? Hoje em dia se torna mais difícil, porque quando eu cheguei, você não tinha limite de hora extra, né? Você podia fazer quantas horas você aguentaria, quanto o seu corpo aguentaria. Então você ficava, basicamente, morava na empresa, né? Hoje não. Hoje você não mora mais na empresa. Hoje você tem um limite de hora. Você é obrigado a trabalhar aquelas 40 horas, né? Que seria o mensal. Então, vamos supor, cai bastante, né? O seu salário no final do mês, né? Aqueles 300, 400 mil, 450 mil que você pegava no final do mês, hoje você pega 200, né? Livre. Então se torna mais difícil. Quando você mandava 200 mil para o Brasil, ou mandava 250 mil, hoje você manda 50. Mas a vida no Japão, em si, mesmo assim, é uma vida boa. É uma vida tranquila, gostosa, você consegue sobreviver, consegue pagar suas coisas, suas dívidas. É como eu falei, a gente vai ficar 10 dias em casa, né? Sem trabalho. E esses 10 dias, como eu falo para vocês, a gente não ganha. Porque nós somos o quê? Nós trabalhamos por hora. Então a gente não ganha. Se você não trabalhar, você não ganha. Então se torna um pouco difícil, né? Esses 10 dias. Vai desfalcar no final do mês. Mas o que eu fiz, né? Teve trabalho de sábado, que muitos falam assim, eu não vou trabalhar de sábado porque eu não sou escravo. Mas eu preferi trabalhar no sábado,
Eu preferi, né, garantir esse mês agora, né, poder ter aquela garantia de não passar apertado. Eu separei, liquidei minhas dívidas, paguei todas as dívidas para poder passar um feriado tranquilo, sem me preocupar na volta, se caso ia ter condições ou financeiras de pagar as minhas contas. Então procurei acertar tudo. E o que sobrou, a gente vai passar o mês, vamos aproveitar, vamos passear, né? É pouquinho, mas aquele velho ditado, né? Pouco para Deus é muito, né? Ainda dá pra gente brincar um pouco ainda. Mas como voltando ao assunto, né? Antes você conseguia juntar bastante dinheiro, você conseguia mandar bastante dinheiro, você conseguia comprar suas coisas no Brasil. Hoje se torna mais difícil, hoje demora um pouco mais. Se você conseguir adquirir qualquer bens no Brasil, mandando dinheiro do Japão em um ano, hoje se torna mais difícil, hoje vai se tornar em 2 anos, né? Então vai dobrar, porque, como eu falei para vocês, né? Caiu bastante, né? A produção na linha, pelo motivo do governo, né? Que reduziu esse tempo de trabalho. Para mim foi uma boa, porque nós só vivíamos cansados, né? Chegava em casa assim no final de semana, você estava muito cansado. Olha que bonita essa casa, olha isso. Chegar no final de semana a gente estava muito cansado. E assim não cansa muito. Você consegue trabalhar e consegue se administrar também, né? Outra coisa também, que nem falaram para mim assim, mas quanto uma pessoa sozinha consegue sobreviver no Japão, né? Consegue pagar suas contas, consegue se administrar. Olha, eu acho que vai de pessoa para pessoa. Esse tempo atrás aí eu fiquei sabendo que um rapaz, ele vive no Japão com 10 mil ien por mês. Ele é sozinho, né? Uns falam que era mentira, falam assim, não, o cara é mentiroso, nunca se viu, não já se viu você conseguir sobreviver com 10 mil ien por mês, né? Aí eu falo assim, eu tiro para o meu filho. Meu filho, ele come que nem passarinho, né? Se ele coloca duas colheres, vamos por assim, 2 xícaras de arroz numa panela, essas 2 xícaras de arroz vai se tornar a comida da semana inteira. Ele come muito pouco, sabe? Ele não tem aquela luxúria das coisas também. Para ele, tanto faz arroz e ovo ou o que tiver. Então, se ele fosse morar sozinho, eu garanto que ele sobreviveria, né? Porque ele, é como eu falo, né? É do organismo dele, né? Ele só tem tamanho, mas ele come muito pouco. Então, vai de pessoa para pessoa. Eu não posso julgar, falar assim que a pessoa, ela não sobrevive com 10 mil, né? Só vai comer lamen, vai comer só arroz. Eu conheci pessoas aqui do Japão, olha que bonito. Eu conheci pessoas aqui no Japão, que estão no Brasil hoje, que falaram assim que comia arroz e pão. Eu falei, tudo bem, aí já é demais, né? Mas falaram que viviam de arroz e pão, né? Eu acho que cada um, né? Cada um sabe onde pesa o seu calo, né? Cada um sabe onde tem que segurar, né? Tem uns que são mais firmes, outros, né, são tipo assim, esbanjam um pouco mais, né? Eu, como eu falei pra vocês, eu procuro me equilibrar, né? Apesar que agora eu sou mais tranquilo, graças a Deus, entendeu? Mas eu procuro me equilibrar um pouco. Não gasto, eu gasto sim o essencial, né? Gasto o essencial para deixar sempre uma reservinha, um dinheirinho guardado, porque é uma emergência, a gente nunca sabe, né? Então eu sempre deixo uma reservinha, né? Com o que eu ganho, que hoje seria, vamos supor assim, às vezes a pessoa fala assim para mim, mas quanto ganha por hora aí? O meu serviço hoje eu ganho 1.550 por hora, sabe? Eu trabalho com fábrica de banco. É um serviço ruim, pesado, sabe? Sujo? É. Mas para mim, gratificante. Mas tem serviço que você vai achar por 1.200, 1.700. Depende do que você quer, do que você sabe fazer, né? E da sua disposição. Tem serviço que você vai trabalhar só de, como eu disse, né? Cócoras, né? Mas vai trabalhar só de ajoelhado, né? Agachado, como solda, né? É um serviço que você vai ganhar 2 mil a hora, entendeu? Então tem vários tipos de serviço que você consegue se adaptar, que você consegue falar assim, eu vou vencer nesse serviço aí, né? Eu vou conseguir, porque quando eu cheguei aqui também falava assim, eu não vou conseguir, né, me adaptar nesses serviços que eu faço, né? Eu não vou conseguir viver em fábrica, né? E hoje eu vivo em fábrica, hoje eu gosto de fábrica, hoje eu me adaptei na fábrica, né? E como eu falo para vocês, então vai do serviço que você quer fazer. Você vai encontrar desde serviço de 1.000 a hora até 2.000, 2.500 a hora, entendeu? Depende de você, da sua disposição, tá? Então, só que, como eu falo, você mesmo ganhando, vamos supor assim, seus 1.200, você ainda consegue juntar um pouquinho, porque o custo seria assim, os impostos são mais baixos, né? Você vai pagar menos impostos, você vai pagar menos dívida.
Quanto mais alto o seu salário, quanto mais alta a sua hora, mais você vai gastar, mais você vai pagar, mais impostos você vai pagar. Então, quanto menos você ganha, os impostos são mais baixos. Quanto mais você ganha, os impostos são mais altos. Compensa? Compensa, porque o Zangueô ele fica mais alto, seria as horas extras, né? Ele aumenta mais, né? Então fica melhor. Aí sim, aí você ganha dinheiro. Mas como eu falei, como agora a situação está nesse patamar de 40 horas mensais, então fica um pouco mais difícil, né? Mas mesmo assim, como eu falo, dá para sobreviver. Você consegue ajuntar seu dinheirinho, você consegue mandar um dinheirinho pro Japão, ou pouco ou muito, ou pro Japão não, pro Brasil, ou pouco ou muito você consegue. Se você mandar aí uns, vamos jogar 50 mil, pô, 50 mil no Brasil é dinheiro, né? 50 mil no Brasil, hoje deve estar o quê? O ien deve estar uns 6 reais, sei lá, 1.000 ien, não sei se é 5, se é 6, não sei quanto tá. Mas vamos supor aí que seja 4 mil, sabe, o ien. Pô, 50 mil, vai dar mais ou menos 2 mil reais por mês. Poxa, quem é que guarda 2 mil reais por mês? Ninguém guarda, né? Então, para você ter uma ideia. Então, vale a pena ainda. Então, mesmo se você mandar 50 mil, se você mandar 100 mil, sabe? O que seja, 20 mil, eu acho que compensa ainda você trabalhar no Japão, sabe? Compensa ainda você mandar aquele pouquinho. Como eu disse para vocês, ninguém ajunta 2 mil, ajunta 3 mil, sabe? Por mês. Ninguém, tá? É muito difícil. Muito difícil a pessoa conseguir juntar esse dinheiro. E aqui não é que eu falo que é mais fácil, não é fácil, porque você viver longe da família, viver longe dos amigos, viver longe de tudo, sabe? Você que se afastar daquelas alegrias de finais de semana, sabe? Das diversões dos amigos, você se afastar de tudo isso não é fácil. Para você tentar viver uma vida dessa aqui, uma vida tranquila, sabe? Uma vida que não tem ninguém, não é que não tem ninguém, é que, como eu disse para vocês, né? Cada um respeita o espaço do outro, tá? Cada um respeita o espaço, né? Então não é que é deserto, tá? Aqui sim mora bastante gente. Esse bairro que eu moro aqui tem muitas casas, muita gente morando. Mas como eu falo, né? O respeito aqui é grande, né? No Japão em si, o respeito é grande. Não digo as grandes metrópoles, né? Que lá você vai ver muita gente na rua, mas todos o quê? Trabalhando, né? Pra ir pra cá. É como se fosse uma Avenida Paulista, em dia de pico seria isso, né? Em dia de trabalho, né? Que vive lotada. É a mesma coisa aqui no Japão. Tóquio seria a mesma coisa, né? Nossa, tá até gostoso essa chuvinha que tá caindo aqui. Tá até gostoso de caminhar. Olha essa plantaçãozinha de tomate, olha isso. E Japão é isso, ó. Japão é verde. Japão é isso, é gostoso, olha isso. O pessoal tem sua hortinha. E engraçado é que ninguém mexe. Isso que eu acho incrível. Ninguém mexe. Ninguém entra pra pegar essa florzinha ou pegar o tomatinho que tá ali. Ninguém mexe nas suas coisas, né? Como eu falo, o pessoal respeita, né, o espaço do outro. Você plantou, é seu, né? Quantas pessoas podiam entrar nessa casa, invadir ali, pegar um limãozinho que está naquela árvore ali? Mas ninguém mexe nisso aí. Ninguém se preocupa com esse tipo de coisa, ninguém quer saber da sua vida. Se você plantou, é seu, né? Não é meu. E isso eu acho interessante, né? Essa cultura no Japão, né? Como posso dizer para você? Essa estrutura de vida, né? Porque para mim eu acho que foi um sonho vir morar para cá, né? Olha isso, madeiras aqui. E como eu falei pra vocês, ali na frente é a praia, né? Só que hoje tá meio bravo. O mar deve tá bravo. Mas é gostoso morar aqui, em beira-mar, né? Muito gostoso. Aqui são como é que fala, os sapatos não sei se é da prefeitura isso aqui, entendeu? Mas são os sapatos que saem mais barato, né? Você consegue alugar ele bem mais barato, um preço mais aqui, acessível, né? E outra coisa, que nem as pessoas falam pra mim assim, mas que nem no caso, eu não consigo sobreviver no Japão, porque mesmo eu não fazendo Zangueô, eu vou ganhar muito pouco. Então vamos lá, vamos analisar uma coisa, eu vou dar uma ideia para vocês. Antigamente eu pagava na minha casa 50 mil ienes por mês de aluguel, tá? Hoje eu pago muito mais caro, não chego o dobro, mas eu chego mais ou menos na faixa de 80 e pouco, 90 mil por mês de prestação na minha casa. Continuo fazendo os mesmos serviços que eu estava fazendo antes, continuo fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo antes, não mudei nada, minha rotina continua a mesma, continuo juntando dinheiro, mas o dinheiro que eu guardo é pouco, mas eu ajunto. E a única coisa é que aumentou a minha dívida, ficou maior, a dívida da minha casa ficou maior. Então, para você ter uma ideia, será que ainda vale a pena mesmo, realmente morar no Japão? Será que compensa você vir para o Japão e tentar uma vida aqui? Será que o que você ganha, será que vai ser o suficiente para você se manter?
Olha isso, olha. As casas, como eu falo, o portãozinho embaixo é um enfeite. Sem portões. Vamos entrar por aqui. Sair de novo naquela outra viela. Você vê como o Japão é cheio de vielas, né? Cheio de vielas e essas casas novas, casas antigas. E você vê, ó, como é que pode um negócio desse, né? Você vê o Japão, às vezes as pessoas falam que tem medo de taifu, terremoto, né? Mas, e falam que talvez o Japão não seja um país seguro. Mas dá uma olhada. Essa casa aqui, na minha frente, não só essa, como tem várias outras, são aquelas casas antigas, tipo essa aqui. São casas antigas, né? Olha que jardim bonito, olha isso. Então, são casas antigas. Como é que pode, se der um terremoto, dar um taifu, essa casa não cai? Né? E por ser antiga, ela é bem antiga. Olha aquela ali, bem antigas. Então, e como é que ela não cai? A estrutura dela não se mexe, não abala. Continua a mesma coisa. Né? Será que o Japão não é tão seguro assim? Será que todo mundo tem o medo realmente de terremoto, de taifu? Eu acredito que não, né? Porque senão não teria essa estrutura de casa, não teria esse tipo de casa. As casas antigas, né? Que aguenta tudo, né? Que aguenta todo o impacto. E isso é porque elas não é 100% segura. Aqui é um colégio, né? Isso aqui é um colégio. Então aqui eu já estou próximo de casa. Mas como eu falei para vocês, né? Então eu acho que o Japão em si é isso, né? O Japão em si é essa paz e tranquilidade. Essa vontade de viver, ó, limãozinho, ó. Dá para você pegar. Então é a paz, a tranquilidade, né? País gostoso, gostoso de viver, de morar. É uma liberdade, né? É uma liberdade. Isso não tem preço. Isso não tem preço, poder viver assim, né? Isso não tem preço nenhum. Não tem dinheiro que pague isso aqui. Né? Olha as casas, olha, um monte de carro. Eu vou por essa vielinha aqui, apesar que eu moro ali do lado. Eu moro naquela casa, última casa ali, que tem o carro preto. Mas eu vou por aqui, que esse caminho aqui vocês não conhecem, né? Olha essa casa do vizinho, essa casa aqui. Casa nova, bonita, bem estruturada. E ali você vê uma casa antiga, né? Como eu falei pra vocês, o tremor de terra não derruba, né? E como eu falei pra vocês, eu moro nessa última casa aqui, aquela de lá, onde tá o carro preto, né? E essas outras são as outras casas laterais, que estão todas alugadas já, né? Tanto na frente quanto aqui atrás, né? Isso aqui é do meu vizinho, ó. Você vê os pezinhos de fruta. Olha isso, que legal. Né? Esse japonês aqui, ele é muito bonzinho. Ele que mora aqui é muito bonzinho, é meu vizinho. Ele é muito bonzinho. Essa semana mesmo eu estava sentado ali na entrada de casa, né? Na porta de entrada. Ele saiu daqui, ele foi lá sentar comigo, bater papo, conversar. Ainda falou assim, nossa, quanto tempo eu não vejo você? Você está trabalhando muito? Eu falei, não, é o horário que não bate, né? Aí ele falou assim, porque eu sempre fico olhando aí, não vejo você, vejo só seu filho, né, mexendo nos carros, eu venho aqui conversar com ele. Ele falou assim que ele adora meu filho, que meu filho é bem, como é que se fala? É inteligente, ele fala. Olha esse pé de laranja, olha isso. Forrado. Mas é isso, galera. Bom, espero ter ajudado vocês, passado essa mensagem para vocês aí, de basicamente não digo o custo de vida do Japão, mas se vale a pena ou não morar aqui, ou se é um sonho para você ou não, de querer morar no Japão, se compensa realmente vir para o Japão, mesmo você não conseguindo ganhar aquilo que você ganhava, vamos supor assim, há 5, 10 anos atrás, 15 anos atrás, se ainda vale a pena. E é isso que eu falo para vocês. Para mim, vale muito a pena, tá? Para mim, eu acho que eu já sou basicamente um vitorioso, né? Eu já consegui vencer. Basicamente, eu me sinto como se fosse um vencedor, né? Isso que eu me sinto. Porque eu já consegui adquirir minha casa, já consegui ter minha qualidade de vida, já consegui me manter, sabe? Consegui ter tranquilidade, paz e preciso cortar os matos também. Olha como é que tá. Bom, então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço. Bye, bye. Até a próxima. Fiquem com Deus.